Estamos de volta ao segundo bloco do programa Meio de Campo e agora vamos falar do Paulistão. Antes de começar aqui pegar a opinião dos nossos convidados, passar aqui os resultados dessa rodada do final de semana, começando pelo Linense. O Linense levou uns 3-0 placar em casa contra o Red Bull Brasil. O São Bento, do nosso conhecido Anderson Cavalo, fez 3-0 no Rio Claro, está muito bem no campeonato São Bento. O 15 de Piracicaba perdeu em casa, goleada 4-1 para o Ituano. O Santos fez 1-0 no Água Santa. Aliás, o Santos jogou muito bem, mas o gol foi um gol contra, né? O gol mesmo foi o gol de... Foi uma bola, foi uma infelicidade total ali do zagueiro do Água Santa. A Ponte Preta fez 2-1 na Ferroviária. O clássico aqui, eu vou falar para o final, pulo clássico. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu em casa 3-0 para o Corinthians. O Capivariano empatou em 2-2 com o Novo Horizontino. O Mojimirim e o Oeste Itápolis empataram em 0-0. E o São Bernardo empatou em 3-3 com o Osasco Audax. Deixar minha fichinha aqui do lado e passar rapidamente a classificação aqui, ó. Pegar apenas os dois primeiros de cada grupo. No grupo A, o Santos é o líder com 18 pontos. Em segundo lugar está o São Bento, seguido pelo Linense, que está em terceiro com 13. O Palmeiras lidera o grupo B, 15 pontos, seguido pelo Ituano com 14. O grupo C é liderado pela Ferroviária de Araraquara, 13 pontos. Com o mesmo número também está o São Paulo, que é o segundo colocado, 13 pontos. E no grupo D, o Corinthians está ali absoluto, 20 pontos. E o Red Bull foi a 16 pontos, é o segundo colocado. E o clássico, Palmeiras 2-0 no São Paulo. Vamos começar a falar por isso. Fernando de la Valle disse que não viu nada do jogo, não sabe nem quanto ficou, não assistiu, não viu o melhor momento. Mas sobre o São Paulo, ele é um torcedor assim que fanático, sempre se posiciona defendendo o tricolor. Soberano, né, Fernandinho? Mas e aí, como é que tá essa situação de São Paulo? O que você tem? Jogou uma partida legal com o River Plate, e depois jogou bem com o Palmeiras também, só que aí 2-0 Palmeiras. Josiano, eu realmente não acompanhei esse jogo, e nem o jogo contra o River Plate eu acabei acompanhando, e tô meio assim, desanimado com o São Paulo. Eu tenho me empenhado, ouvido, participado bastante do CAB, da Votoranguense. Até nos últimos anos, nem jogos de Copa do Mundo eu acompanhei inteiro, tal como eu tenho acompanhado o CAB. Mas o São Paulo, eu acho que já há uns 7, 8 anos que o problema chama-se diretoria. Nós perdemos bons jogadores e não repusemos na mesma altura. E foram se sucedendo profissionais aí, diretores, alguns... O clube aparentemente tinha uma situação invejável, era muito bem estruturado. E hoje nós estamos numa situação decrépita. Nós estamos em queda, devendo, o time dentro de campo não reage. Eu acho que não adianta você mudar e trazer treinador se você não mudar a estrutura. Eu acho que nós temos que mudar a diretoria, tem alguns funcionários ali que precisam ser desligados, precisam ser reciclados, e assim como grande parte de jogadores. E até comento do Soberano, eu já tenho uma idade um pouco avançada, eu tive o prazer de ver o São Paulo ser tricampeão mundial. E isso realmente ocorreu, é o único time brasileiro que é tricampeão mundial. Então foi dado esse rótulo de soberano. Mas o momento realmente do São Paulo já vem há alguns anos, não está legal. São Paulo não tem empolgado o seu torcedor e precisa de mudanças urgentes. Bons nomes que vêm para o time, mas não tem um clima, né? A gente vê o Corinthians, por exemplo, com jogadores que chegam até às vezes um pouco desconhecidos pelo grande público assim, só que em campo viram um time aguerrido, né? O Corinthians ganhou muito dinheiro com o Paulinho, se tornou um excelente jogador que ninguém conhecia. Do Bragantino, se não me engano, veio o Paulinho, né? Ralf e vários outros. E mesmo da base do Corinthians sem surgir. O São Paulo tem uma estrutura de base fantástica. Dizem que é a melhor do Brasil. Não sei se é ainda. O Corinthians, sem falar também, jogadores que chegaram desacreditados, como Wagner Love, né? E depois terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Realmente. Então a fase não está boa. E mesmo o São Paulo tendo essa estrutura, esse investimento em base, não tem aproveitado seus jogadores da base. Não tem conseguido formar bons jogadores, pelo menos para ser utilizados. Tivemos uma boa campanha agora, parece que o time foi campeão da Libertadores na Sub-20. E não estamos vendo esses jogadores atuar no time de cima. E estão se insistindo com os jogadores que não têm funcionado. Então isso aí tem deixado, eu especificamente e muitos outros torcedores, desacreditado. Eu acho que o São Paulo, a classificação, conforme você passou há pouco, se nós observarmos o grupo do São Paulo tem entre os dois, mas é o grupo com menor pontuação. Então, quer dizer, teoricamente, esses times estão mais fracos, porque nós estamos jogando com outro grupo.
Então, se São Paulo classificar para a próxima fase do Paulista, não sei até onde conseguirá ir. E na Libertadores corre risco. Então, não está realmente empolgando o time de São Paulo. O momento hoje do Corinthians é muito mais favorável. O Tite está com uma equipe na mão, montou uma equipe boa, mesmo perdendo grandes peças. E o Palmeiras contratou vários jogadores, eu acho que tem um elenco muito bom e dá para dar bons resultados, bons frutos para o Palmeiras esse ano. E o Santos também tem uma base bem montada, um ataque muito rápido. Eu acho que conseguirão superar o São Paulo mais uma vez esse ano. Ô Clodovil, na tua opinião, você que assistiu o jogo, o que você achou desse clássico, essa vitória do Palmeiras com o São Paulo? Então, Josiano, São Paulo foi melhor no primeiro tempo. Foi bem melhor, teve até chance de fazer gol, teve um gol meio que duvidoso anulado. Não lembro quem foi que fez o gol, mas o juiz anulou, mas parece que não estava impedido. São Paulo realmente jogou bem. No segundo tempo, o treinador interino do Palmeiras, o Valentim, deu uma acertada e o Palmeiras voltou mais equilibrado e em 2 contra-ataques foi e ganhou o jogo. O Fernando falou, quando é para ganhar mesmo, né? Até o Robinho acerta um... torcedor, manda um abraço pro pessoal do grupo do Palmeiras no WhatsApp aí, o pessoal lá é fanático, viu? O Gustavo Caporalino, todo o pessoal lá. E, na verdade, o Robinho, que tá tão questionado por todo mundo, foi lá e fez o golaço. E o problema é que o Fernando falou, o problema do São Paulo não é nem dentro de campo, é externo, é diretoria. Eu lembro bem que o Corinthians passou por isso. Quem garante que quem garante que no vestiário do primeiro para o segundo tempo, o que aconteceu de positivo para o Palmeiras, não aconteceu alguma coisa lá negativa para o São Paulo, né? Para no segundo tempo voltar a perder o jogo. Você pode reparar que os jogadores de São Paulo estão levando muita coisa interna para a imprensa. Jogador cobrando treinador, cobrando diretoria, e eu acho que isso não podia ser assim. O São Paulo sempre foi dito aí como um clube exemplo, hoje, digamos assim, tá meio que solto, sabe? Ô Fernandinho, e na tua opinião aí, ó, a gente tá comentando fora do ar aqui do Cavalo lá no São Bento, qual que é o teu destaque dessa rodada aí? É o Cavalo mesmo? Você tá de olho aí nesse jogador que é tão conhecido e o torcedor da Votuporanguense gosta tanto? O Cavalo é até um amigo nosso, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo e estar conversando com ele, é um menino lutador. Foi muito bem aqui, tem alguns probleminhas aí no final que andaram até prejudicando o retorno dele, eu acho, mas foi feita uma nova proposta a ele. Ele acabou acertando no São Bento, está na primeira divisão, estava no banco, entrou em várias partidas na sequência e agora começou jogando, fez 2 gols, e inclusive na seleção do futebol interior do Paulistão ele consta lá. É merecedor e eu acho que muitos torcedores da Votuporanguense sentem a falta dele, acho que ele estaria sendo muito útil para nós nessa 2. Mas tem um potencial bom, já tem uma certa idade, né? Mas o estilo dele é brigador, ele é lutador, ele faz o pivô, ele finaliza bem, bom jogador. E voltando um pouquinho ainda à questão do São Paulo, São Paulo está com um problema tão interno que mesmo o patrocínio, São Paulo tem sentido falta de grandes patrocínios. São Paulo não tem tido esse apoio. E eu aproveito para pedir uma desculpas, entre aspas, aos são paulinos, que eu torço pelo São Paulo, luto, eu estou com essa postura um pouco mais acomodada pela própria soberania e tal, tranquilidade, a gente tem o 633 à distância, mas o momento do São Paulo realmente não tem animado tanto a mim, que nem o Clodovil falou que teve um gol, acho que, como eu não vi o jogo, não sei se houve essa participação, o São Paulo jogou bem ou não. Parece que houve uma melhora do jogo do River. Fernandinho, a gente, até para saber um pouquinho o que o torcedor está achando aí, a Stephanie Barbará foi às ruas de Votuporanga hoje pela manhã e perguntou pro pessoal o que tá achando, quem tá mais forte, quem tá mais fraco nesse campeonato paulista. Vai ver agora rapidinho. Olá, Josiano, e olá para você que acompanha o programa Meio de Campo. Hoje eu e o cinegrafista Carlos Nunes viemos às ruas de Votuporanga, aqui no centro da cidade, para saber a opinião do torcedor em relação ao Campeonato Paulista. O campeonato que está no meio e ainda há muito jogo pela frente. Como será que está a fé do torcedor no time do coração? Qual dos grandes times está melhor na competição? Isso a gente vai saber agora. O time que mais contratou foi o Palmeiras. Eu acredito agora com essa mudança de técnico vai dar uma injeção muito boa de anos ao Palmeiras. E acredito que agora ele vai alavancar. O Corinthians é um grande time, mas andou perdendo vários jogadores de ponta. Então eu acredito que o Palmeiras agora é o time mais, assim, que está mais indicado para ser o campeão do Paulista. Apesar de eu ser santista, eu acho que o Corinthians ganha. Tá jogando bem?
está jogando um dos melhores que eu vejo que está jogando paulista é o Corinthians. O Palmeiras também tem tudo para ganhar o campeonato outra vez esse ano. Eu acho que o Santos, além de tudo, ele tem a obrigação de ganhar o Paulista, pelo fato de estar jogando uma competição só, né? Eu sou meio suspeito, porque eu sou corintiano, né? Então não preciso nem falar. Tá aí, obrigado, Stefano, torcedor na rua aí opinando, e a gente sempre vai dar e tentar ir mais às ruas aí para saber o que o torcedor tá achando aí dos campeonatos, saber também da Votuporanguense, enfim. A gente volta já já para o terceiro bloco, e aí a gente vai voltar a falar da Votuporanguense e vai falar da draga que tá o time do FFC na Série A3.